Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e o telefone que está à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Aurélio Nomura. Boa tarde, Nomura. Como vai, Zangopé? Gostaria de saudar aqui os nossos companheiros também. O Odilon Guedes faz tempo, foi um grande vereador junto comigo. Obrigado. Eu aprendi muito com ele. O nosso presidente Tucílio também, é um prazer. O Eugênio Palazzi também, é um grande prazer. E dizer que para mim é um prazer retornar a essa casa, Gente que Fala, um programa muito bem ouvido e discutido depois. Eugênio Palazzi, advogado. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Zangopé. É um prazer estar aqui com vocês, com uma mesa sempre muito boa, com grandes personalidades e um dos programas mais inteligentes que eu já participei. Antônio Tucílio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, a sua batalha pelos direitos dos servidores públicos continua, Tucílio. Boa tarde. Boa tarde, Zangopé, a todos os telespectadores. E essa mesa, eu queria cumprimentar essa mesa tão seleta do vereador Aurélio Nomura, o economista Odilon Guedes, que já diversas vezes discutimos aqui, e o advogado Eugênio Palazzi. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui junto. Professor Odilon Guedes, prazer tê-lo aqui, Odilon. Queria agradecer novamente o convite. É um prazer muito grande participar com uma mesa com pessoas ilustres. Poder conversar os problemas da cidade e do país é fundamental aí. E o programa eu sempre elogio. Esse programa precisava ser às 8 horas da noite em todas as televisões. Para a gente poder debater, gentil, é verdade. ter os contrapontos que tem aqui. Você é extremamente gentil. Não, é verdade, Zangopé, isso aí não é para agradar, não. Porque não tem programa que nem esse nos meios de comunicação, num debate aberto, livre. É verdade. Assina embaixo, assina embaixo. A partir de hoje, o trabalhador que pedir seguro-desemprego já estará enquadrado nas novas regras. A principal mudança é em relação ao tempo de serviço. Na regra antiga, era necessário 6 meses de trabalho para ter direito ao seguro. Com a nova regra, esse prazo vai aumentar para 1 ano e meio. Bom, estou dizendo isso que vale a partir de hoje, mas o Congresso ainda não votou. Tucílio, como é que fica, Tucílio? Não, eu Se acho bem que aqui não é para o funcionário público, é para o trabalhador de em uma geral. forma geral. Eu acho que o grande problema é que sempre o trabalhador é prejudicado, né? Eu acho que em todas as decisões é um problema muito sério que o trabalhador que tem uma carga tão violenta já nas costas, que paga tanto imposto e acaba sendo prejudicado. Claro que também nós temos que verificar que existia malandragens em cima disso. A gente tem que ter fiscalização, coisa que às vezes não tem, o acompanhamento não tem. Então, acaba tendo uma série de problemas e que eles querem corrigir. Mas eu acho que, no final das contas, e as centrais sindicais estão reclamando com razão, porque na campanha da presidente Dilma se colocou que não iria retirar nenhum direito de trabalhador. E ela diz, não vou separar 1 centímetro da minha fala. Na verdade, separou quilômetros, porque aquilo que ela falou na campanha não está acontecendo de jeito nenhum. E hoje se modifica. E o direito, realmente os direitos trabalhistas estão sendo prejudicados, e muito. Então, é claro que as centrais sindicais estão reclamando, é claro que isso vai ter que ser revisto, e eu não acredito que isso, dentro do Congresso, passe da forma que a presidente colocou. Eugênio Palazzi. Eu acho que o maior problema disso tudo é a falta de planejamento. É como existia antigamente com o INSS, quando teve que fazer a reforma do INSS. O governo ele toma medidas, ele cria um benefício e depois ele não avalia exatamente qual vai ser o resultado disso. Depois ele tem que entrar com uma alteração desse projeto, desse benefício, porque a conta não está fechando, ou não se paga, né? Antigamente, com 6 meses, você tinha um recolhimento X de impostos, de carga sobre o salário do trabalhador. Agora você está querendo aumentar o prazo, por quê? Porque você tem que recolher um pouco mais para depois dar esse benefício para o trabalhador. A questão é correto fazer isso agora, diante das promessas que o PT fez? Não, não é correto. Se prometeu que não ia alterar nada, não altera. Mas que o planejamento foi errado quando se instituiu o benefício, foi. Odilon. Olha, eu acho que é um equívoco enorme do governo Dilma. Inclusive, veja, politicamente, a Dilma ela está tomando medidas que ela vai perdendo a base de apoio dela dos trabalhadores.
Quer dizer, então ela mexe a questão do seguro-desemprego, a questão da pensão, porque agora você tinha um prazo menor quando o sujeito casasse e se ele morresse, para a viúva receber pensão, agora tem um prazo maior que tem que ser de casamento, e além disso do abono também. Então, mexendo na questão que atinge diretamente o trabalhador. Então, é um equívoco enorme. E veja, essas medidas, é o chamado ajuste fiscal, o governo quer economizar 17 bilhões de reais, mexendo com o dinheiro dos trabalhadores. E é uma questão que eu falo sempre aqui. Por exemplo, você tem a taxa de juros do Brasil, a Selic, hoje ela é 12,25, ela é a mais alta do mundo, o juros real. E a dívida pública brasileira é de 3 trilhões de reais. Se o governo abaixar 1% da Selic, de 12,25 para 11,25, ele vai economizar 30 bilhões. Só para dar um exemplo. Outra coisa é o seguinte, o governo... Mas como é que ficam os bancos que financiam o governo? Não, veja, não é não, mas é que tá, o Brasil tem uma taxa, a taxa real de juros, é a Selic é só para balizar o spread. Mas o veja, trabalhador mexe, o banco bem, não, né? Viu? Mas veja, é isso aí, muito bem colocado. Veja, a taxa real de juros é a Selic menos a inflação. Atualmente é 5% real ao ano. Nos Estados Unidos, a Selic americana é 0,25% ao ano. Como a inflação lá é 1, 2%, quem aplicar dinheiro no mercado americano, no mercado financeiro, perde recursos. Aqui não, vai ganhar 5%, que é um lucro extraordinário. Agora, o governo tinha que mexer nisso. E o governo Dilma e o Lula também nunca mexeram no interesse dos bancos. Quer dizer, esse é o grande problema, que eu já falei N vezes aqui. O PT não entra nem na questão de mensalão, de Petrobras. Essa proposta do governo é igualzinha a do PSDB. Eu reafirmo claramente, a política macroeconômica do PT, juros, cortes agora em cima dos trabalhadores, é igual se o Aécio tivesse sido eleito e ia fazer essa política, ou a Marina. Então nós precisamos de uma alternativa. E eu quero reafirmar, é um equívoco da Dilma fazer isso. Ela vai perder a base de apoio dela, que são os trabalhadores. Dilon, só um porém, uma coisa que eu gostaria de falar, que nunca na história desse país se viu tanta roubalheira. Então eu acho que a política não é igual, não. É um pouquinho diferente. Olha, Eugênio, eu acho o seguinte, sempre teve muita corrupção no país. Olha, só para lembrar rapidamente, é que as pessoas esquecem. Quando houve a privatização do governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro das Comunicações, o Mendonça de Barros, e o presidente do BNDES, que era o Lara Rezende, eles tiveram que pedir demissão porque a Polícia Federal grampeou-os, favorecendo empresas para comprar esse setor. Eram coisas de bilhões. É que as pessoas vão esquecendo, infelizmente. Nós precisamos ter um debate claro na sociedade. Eu concordo com o companheiro que coloca o Palazzi, que houve sempre corrupção. Desde que o Brasil foi fundado tem corrupção. Só que agora há um exagero total, em todos os lugares, em todas as autarquias, em todas as empresas. E olha, eu vou dizer uma coisa, se abrir uma CPI, que não vai abrir, porque toda CPI que abre é para não acontecer absolutamente nada, se abrisse uma CPI do BNDES, seria o triplo de problema que tem na Petrobras. Sem dúvida. Porque foi realmente aparelhado para defender os amigos, para colocar um juro de 4% ao ano, e até a Socialité aí ganhou dinheiro com isso. Então, se abrisse o BNDES hoje, seria um escândalo total, e em qualquer país sério, o governo já tinha caído. Mas eu acho, viu, só um detalhe, eu acho que tem que investigar profundamente essa questão da Petrobras. Não é que eu estou querendo aqui defender ninguém. Agora, é um problema que o país sempre teve esse tipo de ação. Só para dar mais um exemplo, muita gente desavisada fala, não, na época da ditadura não tinha corrupção. Lógico que tinha, o problema é que você tinha censura à imprensa. Então a imprensa não podia falar nada. Claro. Então eu acho que essas questões precisam ser relativizadas. Agora, tem que investigar e punir seja quem for. Não tem que livrar ninguém desse tipo de investigação. Nomura. Na realidade, a gente tem que dividir em duas partes. A primeira, na realidade, o que a gente está verificando aqui é que mostra o estelionato eleitoral que todos foram, né, e entraram nessa onda. Então, o que foi prometido
durante as eleições, na realidade foi uma grande mentira. Foi uma obra de um grande marqueteiro que bolou uma nova Dilma, a Dilma 2015 para frente. E nós estamos sofrendo agora esse problema. Esqueceram um monte de coisa. Esqueceram que já tinha problema na Petrobras. Poderia existir desde que ela existiu, em pequena monta, uma coisa pequena, uma coisa bem pequena, mas não em questão que nós estamos falando de bilhões. Hoje nós estamos falando de uma empresa que era a 10ª do mundo e hoje está em 100ª, já não existe. Já não tem mais a mínima condição de se permanecer. É imperioso. E aí está o governo, ao invés de fazer uma nova indicação da nova diretoria, pessoas do ramo, pessoas sérias, pessoas ilibadas, já comprovadas no mercado, pega um companheiro que já tem problemas, que tem que justificar, quando dá entrada, também da questão da permanência que ele teve no Banco do Brasil. Então, para um pouco, nós temos muita diferença aí pela frente. Nós estamos falando em bilhões. Bilhões, eu não sei até quando. Nós estamos falando do BNDES também. É bom que se diga que o presidente do BNDES está fazendo conchavos. Ele não está vindo a público para falar e rebater essas denúncias que estão aparecendo. Não, está querendo varrer debaixo aí do tapete. Isso é um grande absurdo o que está acontecendo. É imperioso e é fundamental, isso que é importante, nós passarmos o nosso país a limpo. É importante que venha uma discussão ampla, você e todos nós aqui que estamos falando, além daqueles dos espectadores, ouvintes que estão ouvindo, para que nós possamos buscar um planejamento mínimo para o nosso país nos próximos 5, 10 anos, seja lá o que for. Porque acho que nós estamos chegando a um processo de insustentabilidade, não é? É fundamental quando a gente discute essa questão do seguro-desemprego, da pensão, mas isso é uma coisa pequena. Nós estamos falando em 17 bilhões. Mas é importante, e concordo com você, e aí eu quero falar que o governo do PSDB foi um dos grandes balizadores para tributar as grandes fortunas, como nós estamos falando aqui. É importante que venha a Me desculpa, Mura, como que o PSDB... Porque, veja, o Fernando Henrique, no governo dele, paralisou totalmente, inclusive nem foi aprovado até hoje. Estava sendo discutido, estava sendo colocado, coisa que esse governo aqui sequer mencionou. No governo do Lula, você ouviu falar alguma coisa da discussão com relação à tributação das grandes fortunas? Eu não vi. No governo Dilma, nesse momento de crise, se fala a respeito disso, sequer passa perto, passa longe. É importante que possamos discutir e termos esse consenso. Então nós vamos avançar, mas vamos começar a trabalhar e tentar buscar das prateleiras questões emergenciais que poderiam estar resolvendo problemas agora. Então, quando você coloca essa questão da roubalheira, isso aqui sempre existiu, vai existir. Não, pelo contrário. Não estou falando que vai existir. E sempre foi punido. Mas veja... Você falou até daqueles ministros que foram... o Mendonça de Barros... Tudo bem, mas eles foram exonerados. Os caras... Eles foram exonerados e foram processados. Hoje, as pessoas permanecem no governo e ainda fazem pressão para que a coisa seja escondida. Essa que é a diferença. Viu? Mas isso olha, que nós estamos desculpa, viu? É importante colocar me o Brasil a limpo. Mas eu também acho passar limpo de cabo a rabo. E aí, essa questão que eu levantei das privatizações, foram bilhões. Quer dizer, essas não estão sendo bilhões. Nós acabamos, tudo bem, nós acabamos com a Petrobras, estamos acabando com o BNDES e está tudo bem. Não tem problema. Primeiro que eu não estou dizendo que está tudo bem. Sacaram e descoberto. Tem que investigar todo mundo. Agora eu falo, o debate tem que extrapolar, além da questão do combate à corrupção, você tem que ter um novo projeto para o país que o PSDB não tem e nem o PT. O PT abriu mão desse projeto. Como não? Nós estamos colocando, nós estamos encaminhando. Se fosse o Aécio eleito, me desculpa, se o Aécio fosse eleito, ele ia fazer igualzinho que
a Dilma tá eu fazendo. não acredito. Lógico que Eu não acredito. Porque essa é a veia do PSDB, vocês estão o ajuste fiscal. Não, Lógico. muito pelo contrário, Muito pelo contrário. Muito pelo Muito contrário, pelo contrário. não. Agora nós vamos colocar que o PSDB é o defensor do trabalhador. E veja, o grande problema é que o PT deixou de ser. O que gente, antes de começar o programa, nós estávamos conversando, o grande problema do PT é que o PT abriu mão de fazer as transformações que o Brasil precisa. O Brasil é um país extremamente injusto e ninguém mexe com as classes dominantes no Brasil. E o PT abriu mão disso, por isso que o PT está nessa crise enorme. Infelizmente, nós não temos alternativa. Nós não temos. Eu espero que o movimento social, quer dizer, os trabalhadores, etc., suprapartidariamente, entre numa discussão para poder ter um projeto para o país. Desculpa, Odilon, mas não estamos falando só em trabalhadores naquela concepção que existe. Eu estou falando de trabalhadores de classe média, da alta intelectualidade, de pessoas que hoje saem para trabalhar e honestamente ganham pão do dia a dia. Esses trabalhadores, de uma maneira geral, brasileiros, de uma maneira geral, é o que eu estou falando. Não estou falando aquele chão de fábrica como vocês falavam. Eu estou falando brasileiros e de uma maneira geral. É isso. E todos nós estamos indignados por isso. Não só por causa de uma meia dúzia, um probleminha, não. É uma coisa geral, nacional. E essa roubalheira tem que acabar e nós estamos trabalhando para acabar com essa roubalheira. Nomura, só uma coisinha. Eu acho que o Aurélio Nomura coloca uma coisa importantíssima, que aí eu envolvo todos os partidos, que PT, PSDB, PTB, PMDB, que falta para o país é exatamente o que você colocou exatamente agora, falta planejamento. Os governos que passam em termos federais, estaduais, municipais, não têm um planejamento adequado. Prova é que a gente vê que foi ganha a eleição para o problema para segurar a inflação, se colocou, olha, segura o aumento da energia, segura o aumento do combustível, segura isso, segura aquilo, o bombeiro apaga o incêndio aqui, apaga ali. Falta um planejamento adequado, falta um planejamento que tenha metas, falta uma coisa de acompanhamento governamental e que, na verdade, isso não existe, na minha visão, que eu acompanho o orçamento há muito tempo, não existe em termos de nenhum governo até agora dos últimos tempos. Esse é o grande problema que eu enxergo. O detalhe aqui com relação a essas novas regras do seguro-desemprego é o seguinte, começa a valer a partir de hoje, né? O Congresso não votou, mas a medida provisória já está vigorando. Então, o Congresso, de novo, vai ser engolido, vai ser atropelado. Eu espero que o Congresso rejeite, né? Bom, mas será que vai rejeitar? Porque o Congresso não vai deixar de votar uma medida provisória da presidência. Não, isso né? Eugênio, é a base política que vai votar isso, né? O decreto-lei tão contestado agora mudou de nome para medida provisória. Pois então, complicado, mas é o que eu estou falando. Muito provavelmente vai ser aprovado. Porque é a base política da presidência quem vai votar isso. E eles têm a grande maioria no Congresso. Tem um porém. O PMDB, que é o sustentáculo hoje do governo, além do restante da base, ele está percebendo que está entrando água e que está querendo fugir um pouquinho desse barco. E, na verdade, hoje é mais fácil vetar alguma coisa ou derrubar o veto da presidente do que no passado, em que as coisas estavam mais tranquilas. Exato. Hoje a coisa está crítica e o PMDB está querendo mostrar serviço e mostrar que está de acordo com a população. Por isso pode acontecer alguma coisa com o Cunha lá como presidente da Câmara. Agora, uma opinião pessoal minha. O PMDB... ele vai vender bem caro a aprovação disso. Ele não vai colocar ideologia partidária, política, social nisso tudo. Ele vai vender caro por conta de troca de interesses para o partido. Odilon, 1 minuto só. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o último plano brasileiro terminou em 1979, com o segundo PND. E o seguinte... O PSDB não fez plano, o PMDB não fez e o PT também não. O que eu estou querendo ressaltar é isso. Infelizmente, nós não temos uma alternativa concreta para o país. Tutílio, quando você começou a enumerar os partidos aí, eu queria ver onde você ia chegar, porque são 40. Nossa, é muito, né? Não ia dar tempo, não ia dar tempo. Que memória fantástica se conseguisse enumerar. Só lembrar, é bom que se diga que, graças ao Fernando Henrique, nós vivemos no governo Lula uma tranquilidade. Porque se não preparasse a nível de economia, se não criasse
o plano real que hoje está minguando, o Brasil não seria o que foi naquele tempo. É bom que se diga. Tudo bem, o vereador Aurélio Nomura é filiado ao PSDB, então está na bandeira certa. Nomura, o que é o Parque Augusta? Na realidade, é um parque que tem na Rua Augusta, que fazem mais de 40 anos que está desocupado. Existia antes um colégio chamado Desocê. Existe, e é o único lugar na região central de São Paulo que ainda nós temos remanescente da Mata Atlântica. É a esquina com a Caio Prado? Esquina ali? com a Caio Prado. É uma área que vem há mais ou menos 10 anos atrás. Eu fui procurado por um grupo ligado à preservação daquela área que gostaria de construir um parque. Nós trabalhamos, apresentamos um projeto de lei, tivemos, depois disso, todo esse debate, inúmeras pessoas aderiram e, posteriormente, os vereadores também resolveram aderir. Nós temos mais ou menos 15 vereadores que assinaram a coautoria desse projeto. Esse projeto foi votado o ano passado, foi sancionado pelo prefeito, apesar de ser um projeto autorizativo, mas a partir do momento que o prefeito sanciona, ele assume a autoria e deveria se construir ali um parque, que infelizmente não foi construído. O prefeito, depois de sancionar, alegou que não tinha recursos. Recentemente, o Ministério Público apresentou uma alternativa oferecendo, dentro do termo de ajuste de conduta, firmado com aqueles bancos que remeteram prováveis recursos do Maluf para o exterior, afirmou um acordo de que 25 milhões de dólares seriam revertidos para a compra do parque. Então, nós já estamos chegando na fase final. Agora, nós precisamos do empenho da Prefeitura para que efetivamente inicie o processo de desapropriação, inicie, vamos dizer, com a formulação, com o decreto de utilidade pública, para que aquela região possa ter efetivamente a concretização desse sonho que já beira há mais de 30 anos. É verdade. Eu participei há muito tempo atrás, Nomura, de uma tentativa de um projeto cultural para o Parque da Augusta. Tinha muita gente envolvida nisso, muita gente interessada nesse parque. É uma área que realmente deve ser preservada e parabéns pela iniciativa aí, porque é muito digna, é muito importante para a cidade de São Paulo. Agora, com relação à verba, quem sabe se o Haddad economizasse um pouco com tinta vermelha nas ciclovias, muitas delas inúteis, onde não passa sequer uma bicicleta, talvez a gente tivesse um pouco de verba para ajudar nisso, né? Aliás, eu quero dar um testemunho de ciclovia do meu bairro, ali Santa Cecília, Pacaembu, Higienópolis e tal. Muitas ladeiras, etc. E todas elas com ciclovia, não passa quase bicicleta. Não passa uma, eu sou testemunho de muitas. Mas uma coisa aconteceu, o trânsito piorou violentamente. Um absurdo. Uma grande idiotice, com todo respeito. Impressionante o que esse prefeito piorou, fez. Sem planejamento. Mas tem condição Sem de piorar planejamento. o trânsito de São Paulo? Não, mas veja, eu acho que as alternativas... Veja, pessoal, o grande problema é esse, olha. Por exemplo, o governo do Estado, que está na mão do PSDB, há 20 anos, você tinha que ter investido brutalmente em metrô aqui em São Paulo, na região metropolitana. E a cidade de São Paulo tem 79 quilômetros de metrô. Só para a gente fazer uma comparação, a cidade do México começou a fazer metrô junto com a cidade de São Paulo e tem mais de 200 quilômetros. Você, por exemplo, a questão das ciclovias, eu acho que tem que ser revisto, mas você tem que incentivar o uso de bicicleta também. Você tem que fazer alternativas para realmente as pessoas deixarem o carro em casa. Com planejamento, Odilon. Eu estou aguardando uma resposta do governo, por exemplo. Você está mais por dentro que você está na Eu estou cama. aguardando, porque na realidade é o seguinte, a grande dúvida que nos põe, e eu acho que todos nós aqui, diz respeito a quem fez o projeto, o estudo. Tal. Até hoje eu não tive resposta. Não teve debate na sociedade sobre isso. Estou fazendo essa solicitação, até hoje não veio um debate. Então, na realidade, em alguns locais, as próprias calçadas são as ciclovias. Quer dizer, espera um pouco, qual é a prioridade? O cidadão ou a bicicleta? Essa que é a dúvida que está sendo colocada. É um absurdo. Pela ciclovia hoje implantada pelo governo. E a outra coisa, a mobilidade zero.
Vamos deixar uma bicicleta circulando uma vez por semana, tendo em vista a mobilidade e tal. Eventualmente, quem sabe daqui 10, 20, 30 anos a população possa andar de ciclovia, mas não. O pessoal está pouco se ralando. Está até, inclusive, essa tinta, acho que o prefeito precisa dar uma olhada, porque a ciclovia que foi implantada na Paulista com a chuva derreteu. Derreteu. Não, o que eu acho, viu, o governo precisaria rever. E é normal, às vezes, você tomar uma atitude e cometer alguns equívocos, você tem que reconhecer. Mas continuar é o problema. Esse que é o problema. E a minha crítica é de alguém que anda de bicicleta, hein? Não é que eu não ando de bicicleta, eu ando bastante. Muito, eu utilizo a bicicleta bastante. Mas você está falando que não passa? Deve ser você que não passa. Não passa em alguns locais realmente não passa. No Morumbi, por exemplo, tem ladeiras que nem de moto você sobe. Difícil subir de carro e tem lá ciclovia. Na Praça João Mendes é na calçada, né? Exato. Quer dizer, você ter a ciclovia em áreas onde é permitido. Lá no Morumbi fizeram uma ladeira, uma ciclovia. Qual é a região que você anda de bicicleta aqui? Eu ando de bicicleta São Paulo inteiro. Eu, às vezes, eu moro em Perdizes, eu saio de Perdizes, vou para Ibirapuera, depois vou para a Cidade Universitária, ando na Avenida Paulista, à noite eu tenho uma turma de amigos que sai de bicicleta, roda a cidade inteira de bicicleta. Em alguns lugares as ciclovias são utilizadas, em outros é praticamente impossível, inviável. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma rua que tem no Morumbi, ou na Rua Marilis, ali embaixo do lado do parque, aquele parque que tem aí, a igreja, ali na Oscar Americano. Ali tem uma ladeira que sobe para Dr. Alberto Penteado. Eles construíram a ciclovia e não proibiram o estacionamento de veículo do outro lado da rua. Ou seja, a faixa destinada aos veículos ficou pela metade. Os carros quase embatem na rua. Nunca vi, em quase 3 meses que a ciclovia está lá, uma bicicleta circulando, nem subindo nem descendo a ladeira. E os carros se apertando, sendo obrigados a passar por cima da ciclovia. Quando vem um carro contrário, eles praticamente batem, tem que avançar em cima da ciclovia. Periga acontecer um acidente caso eventualmente tivesse uma bicicleta, o que não tem, né? Então, realmente falta planejamento, falta uma verificação correta de onde construir isso. Acho que é interessante do teu depoimento, no sentido que o governo deveria chamar quem usa, os grupos que usam bicicleta na cidade para opinar, porque é quem conhece também. Antes Veja, esse é que é o detalhe, né? Como funciona? Aqui é bom, aqui não é bom, é viável. Quem é que fez isso, como o Nomura fez? Quem fez? Será que o cara que fez anda de bicicleta? Nova York implantou, mas ficou 6 anos discutindo com todos os bairros para ver onde que ia ser colocado. É isso aí. Você usa o metrô com a bicicleta ou não? Com a bicicleta, não. Eu acho um disparate. Não, se o conceito é andar de bicicleta, o cara pega a bicicleta e entra. E é engraçado, todo mundo entrando no metrô de bicicleta, né? Por que não anda de bicicleta? Porque a cidade de São Paulo é muito complicado para andar de bicicleta. Você fazer um percurso completo de bicicleta em São Paulo é muito difícil. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar de bicicleta de terno e gravata, é impossível. Né? Se fosse uma rua reta, um plano, se você consegue agora qualquer ladeira que você sobe, você chega morto, é impossível. Né? E não deixa de ter ladeira em São Paulo. São Paulo é construído numa região montanhosa. Isso né? aí. Mas quero parabenizar o vereador Nomura por essa iniciativa da Augusta, do Parque Augusta, porque é uma coisa importante e São Paulo precisa disso, né? É necessário, realmente é importante. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e Altivi, www.altivi.com.br. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor.
uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Acompanhando Gente que Fala, enviando mensagem pelo WhatsApp, Israel Tenório em Lins, Cláudio Petroni em Bauru, a Joseni Mendes está em Ponta Grossa, o Elinho do Trombone aqui em São Paulo, e a Vera Cristina em Itanhaém, aniversariante de hoje, acompanhando o Gente que Fala e recebendo os cumprimentos aqui da equipe. 151 novas... Bom, conosco hoje o vereador Aurélio Nomura, filiado ao PSDB, o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutílio, o economista, o professor Odilon Guedes e o advogado Eugênio Palazzi. 151 novas linhas de ônibus da rede da madrugada, ou rede noturna, começaram a circular sábado em São Paulo. Coletivos rodam da meia-noite às 4, percorre o trajeto do metrô e atendidas áreas com maior concentração de pessoas, como hospitais, casas noturnas, velórios e estádios. As linhas operam com intervalos de 15 a 30 minutos, fazendo atendimento local. Odilon, cidade de São Paulo. Acho que foi uma medida extremamente importante, porque imagina a cidade de São Paulo, com 11 milhões e meio de habitantes, quer dizer, o que tem gente na rua o dia inteiro e a noite inteira, e as pessoas acabavam podendo se locomover por falta de condução. Então, é uma medida extremamente importante do que a prefeitura fez aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas poderem transitar aí. E muitas onde tem a linha do metrô, que ele para meia-noite, né? Da meia-noite às 4. Então, bastante importante essa medida. Nomura. Não, eu acho que uma das raras medidas que o prefeito acertou. Eu acho que é importante essa questão do ônibus da madrugada, está de parabéns, mas junto com isso era bom ele verificar, porque a CPI que foi feita o ano passado para apurar os ônibus aqui em São Paulo, chegou a uma conclusão que 20 centavos a mais eram cobrados de cada passagem. Eu pergunto, de lá para cá, o que foi feito com esse dinheiro? Se a prefeitura trabalhou no sentido de reaver esse dinheiro,
de fazer um novo contrato, que poderia ter oferecido uma condição muito mais adequada. Não estaria só anunciando hoje o ônibus da madrugada, mas estaria anunciando o ar-condicionado a partir de agora para todas as linhas, alguma coisa do gênero, uma modernização, um oferecimento de mais comodidade, mais conforto para os usuários de ônibus, que é tão importante para a nossa cidade. Então, eu acredito, quero parabenizar pela primeira vez, pela primeira vez o prefeito, com esse projeto, eu acho que é de fundamental importância, mas volto a falar, prefeito, ao fazer uma coisa positiva, por favor, observe o que o senhor vem fazendo de errado e vamos corrigir. Eu acho que é de fundamental importância que nós possamos avançar em outros pontos. E é isso que nós pretendemos e estamos cobrando diariamente na Câmara Municipal. Tutílio. Não, eu concordo com o vereador Nomura, eu acho que a gente tem que parabenizar quando a coisa é boa. Eu não concordo com a administração atual da prefeitura, acho que o prefeito está fazendo uma péssima administração, acho que ele tem que rever muita coisa, mas quando são feitas coisas importantes como essa, a gente tem que aplaudir e tem que considerar que São Paulo precisa dessas coisas, como não só, principalmente para o trabalhador que precisa disso nesse período noturno, não só para o trabalhador, mas agora vou colocar na parte esportiva, né? Quando no Itaquerão, por exemplo, se tem um jogo de futebol, e olha que eu sou palmeirense, mas tem um jogo de futebol, termina o jogo, não tem transporte. E o metrô, inclusive, não fica além, só ficou na Copa do Mundo, mas agora não. Tem um jogo, você precisa pagar ônibus à parte para poder que aquela população possa... Eles saem do Itaquerão e vão a pé até não sei onde, né? E não pode. Então, talvez isso resolva, não sei. Mas, Tutílio, essa história de transporte depois das partidas de futebol já era uma discussão na época que se utilizava muito o Pacaembu e na época que também se utilizava exclusivamente o Morumbi. Sim, tem que antecipar o início. Veja, olha, eu acho que o problema é outro. Em vez de começar... Piorou, você está falando com coração de palmeirense. Não, viu? De transporte, no problema é transporte. Tutílio, o problema é outro, eu acho. Tem que diminuir. Quando eu era jovem, que eu ia ver jogos de futebol, começava às 9 da noite. A partida, 8h30. Agora a Globo começa às 10 porque a TV Globo domina e impõe. Esse é o problema. Tem que começar às 9. Você acha que é horário para começar às 10 horas? Mas a Globo determina, Odilon. Mas é complicado. Mas isso aí a gente está pontuando um único aspecto, que é o esporte, o futebol. São Paulo é uma cidade que não para. Claro. Em nenhum sentido. A gente tem tudo funcionando a madrugada inteira em São Paulo. Dúvida, eu, por exemplo, saio à noite... E eu saio de táxi. Por que eu saio de táxi? Porque, obviamente, eu gosto de sair, eu gosto de tomar um drink, tomar um uísque. E eu não vou voltar depois correr o risco de tomar uma multa, de ser parado, de perder minha carteira de motorista com a lei seca. Então, eu respeito a lei. Eu tenho essa alternativa. Mas e todo o resto das pessoas que não podem tomar um táxi à noite? As pessoas que querem sair, que querem jantar, querem se divertir, querem se encontrar com os amigos, voltar 2, 3 horas da manhã para casa. Agora, eu tenho uma dúvida no muro. Quem sabe você me esclareça. Por que não funciona o metrô de madrugada em São Paulo? Segundo informações, é que ele precisa passar por manutenção. Então, é isso que faz a proibição da circulação permanente. Entendi. É o horário de manutenção, realmente, do metrô. Sem considerar custo também, né? Também. Sem considerar Mas, custo. obviamente, principalmente a manutenção. Que essas linhas aqui devem ter um custo até muito maior do que o metrô. Mas eu acho que é uma ideia sua. Quem sabe nos finais de semana, em alguns feriados, ele possa se estender um pouco mais, como de vez em quando se estende. Em época, vamos dizer, final de ano, existe um aumento, vamos dizer, do horário de funcionamento. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Quando existem eventos na capital, independendo do final do ano, esse horário é estendido. Há um acordo entre... Porque metrô é Estado, ônibus que nós estamos falando é município. Existe sempre um acordo entre os poderes aí e esse horário é estendido para atender a população, né, com relação a carnaval, eventos que acontecem aqui na cidade. O problema é o acordo, né? Quando o Odilon diz assim, não se tem metrô, eu concordo com ele, deveria ter o dobro, o triplo de linha de metrô, só que o acordo era o seguinte, só dependia do governo estadual. Como é que o governo federal, quanto colocou aqui para que se fizesse metrô em São Paulo?
Nada. Absolutamente há muito nada. tempo, né? Quer Esse dizer, é o não problema. o governo federal Esse é o de problema. 20, 30 anos atrás. Veja, o metrô, pessoal, não se colocou dinheiro. Esse é o problema. Todos os governos aí, Lula, Dilma, Fernando Henrique e os outros que tiveram é época da ditadura militar. O metrô começou em 68. Veja, se o Brasil tivesse planejamento e seriedade, metrô é uma questão decisiva para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. E foi colocado para segundo plano. Como também, por exemplo, saneamento básico. Você tem aí inúmeras capitais do Brasil que não tem nem 50% de saneamento básico, muito menos. Tá? Então, essas questões que é uma visão de longo prazo, de planejamento, de você pensar no bem-estar da população. O problema é que grande parte dos políticos só faz iniciativas que apareçam. Porque se você fazer saneamento básico, você está enterrando o cano debaixo da terra e ninguém vê. Tá? Mas não está pensando no país e na sociedade. Claro, é bom. Não investimos em metrô, mas investimos num grande estádio em Manaus, não, Gilon? Isso aí. É um absurdo. Temos agora todo mundo. Será que alguém usa esse estádio em Manaus? Eu nunca ouvi falar disso. Além do Porto em Cuba, né? Além do Porto em Cuba. Além do Porto em Cuba. Vamos esclarecer isso. Isso aqui é um equívoco brutal. Porque, veja, do jeito que você colocou, Aurélio, parece que o Brasil fez o Porto em Cuba, deu de graça. É um maior equívoco. O Brasil financiou, a Odebrecht foi lá, gerou emprego, inclusive no Brasil, e Cuba vai pagar. Mas até hoje é normal os Estados Unidos e outros países até hoje esses contratos são sigilosos. Esses contratos internacionais são sigilosos. Tem que abrir esses investir no Brasil foi dar dinheiro para os cubanos. Isso é um equívoco. Não existe isso. A Cuba vai pagar esse porto como a China quando investe. Tenho minhas dúvidas. Mas até hoje nós não sabemos em que condições. Olha, me desculpa. Em que condições não sabemos. Não pode essa o Brasil visão. já perdoou muita dívida dos países americanos. Não é bem assim. E, Tutílio, isso não é uma visão ideológica. Não é. Pô, você acha que o governo vai dar de graça para Cuba? Não existe isso em negócio. Isso não existe. Mas por que não abre o contrato? Porque, na realidade, o contrato é sigiloso. Todos esses contratos internacionais, infelizmente, é sigiloso. Mas não é só Cuba, Odilon. É o problema Venezuela, é o problema Equador, é o problema Bolívia, Colômbia. Então, Venezuela. Como é que eu apoio o Hugo Chávez em todas as coisas que o Maduro agora... E qual é o problema ter apoiado o Hugo Chávez? Não é o problema de apoio, é colocar dinheiro lá dentro. Só para dar um detalhe, aqui você tem uma campanha na época do Hugo Chávez, brutal contra ele. Agora, você pega a qualidade de vida do venezuelano, e isso são os... Veja, quando a gente analisa a situação no país, nós precisamos pegar dados primários. A distribuição de renda na Venezuela aumentou brutalmente com o governo Chávez. O problema é que tem uma campanha contra ele brutal. Mas isso Por que não se faz uma campanha contra a invasão dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, que destruíram esses países? Hoje ele não tem nem alimentação, a Venezuela. Tudo bem, não estou nem discutindo esse hoje. É o que eu estou falando é que esse tipo de colocar Cuba, etc. O problema é que você tem, num mundo, coisas absurdas acontecendo, tá certo? E que a imprensa não fala nada. Agora, pontualmente, pega umas questões que tem que ser criticado. Não é que eu estou livrando a cara da Venezuela, não. Quer dizer, se tem medidas arbitrárias, o Brasil e Itamaraty tem que ter posição em relação a isso. Mas você tem que colocar todas as questões que estão colocadas no mundo. Tá certo? Esse é que é o problema. Você tem uma visão muito parcial. Odilon, prepare o bolso. Conta de luz... 23,4% mais em todo o país a partir de hoje. Para a Eletropaulo, responsável pela energia em São Paulo, o aumento médio será de 31,9%. A ANEEL aprovou uma alta na taxa extra cobrada na conta de luz no sistema de bandeira tarifária, devido à necessidade de uso das usinas termoelétricas. No caso da bandeira vermelha, o aumento pode atingir 83%. Esses números são reais? Não são, e veja... Tento entender. Não, viu, Zangopé? Aí mostra a falta de planejamento do governo. Total falta de planejamento. Há 2 anos atrás, a Dilma baixou o preço da energia elétrica e fez toda uma campanha, agora é obrigada a fazer esse aumento por uma série de circunstâncias, falta de visão, e aí isso vai acabar pesando na inflação, no bolso do trabalhador, dá um aumento desse tamanho de uma vez só, quando você poderia escalonar, vendo a situação do trabalhador, do salário dele, mostra que não tem planejamento. Pô, o Brasil não é um pequeno país, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, um país continental, que você tem que pensar a longo prazo. Nós temos um problema seríssimo, não dá para ir tapando o buraco aqui e lá. Então é mais um erro que foi cometido. Além da falta de planejamento que já comentamos, existe aqui o dedo de uma campanha eleitoral, né?
Mesmo que tivesse um planejamento, chegou a época de campanha, nós temos que mostrar para a população que a inflação é baixa, nós temos que segurar preço, e isso está refletindo agora. E quem vai pagar? Somos nós que vamos pagar. Quando a coisa deveria ser progressiva, aos poucos, colocando, não se fez nada disso, e hoje você paga. Quem paga? Somos nós. Somos todos nós. A população acaba sendo super prejudicada com essa falta de planejamento e com essa visão política errada que é para ganhar exatamente a eleição. E ganhou. Ganhou apertado, mas ganhou. Por quê? Porque fez tudo isso para prejudicar o planejamento e a população brasileira. Não é prejudicar, não, para enganar, né? Enganar. Claro. Enganou o povo, enganou. Foi uma fraude eleitoral. Claro. Não, e é bom que se lembrar, o Odilon levantou uma questão que há 2 anos atrás, na realidade, ao tentar baixar a conta da luz, ele provocou uma fuga de investidores. Ele mexeu no marco regulatório que estava já determinado na coisa jurídica perfeita, e a partir do momento que obrigou as concessionárias a mudar esse contrato, não é? São Paulo, eu acho que Minas e parece que o Rio Grande do Sul foram um dos poucos estados que se insurgiram com essa questão e todos os demais concordaram. Hoje nós estamos pagando a conta. Desorganização e erro crucial que está levando hoje a esse aumento brutal para a população de São Paulo. É um tiro no pé, né? Que você toma um tipo de medida que vai te prejudicar mais para frente. Adiante. Vou aproveitar o advogado Eugênio Palazzi. A Justiça determinou que o PROCON, concedeu liminar ao PROCON, obrigando a Eletropaulo a criar um canal exclusivo de atendimento de demandas sobre serviços essenciais. Decisão tomada pelos problemas enfrentados no Hospital Amador Aguiar, em Osasco. Bom, a liminar determina, isso atinge diretamente a Eletropaulo. E eu sou consumidor. O que acontece comigo? Isso veio atender uma adequação ao Código do Consumidor. O Código do Consumidor existe há muito tempo e as concessionárias de serviços públicos prestam um dos piores atendimentos ao público. As grandes empresas, que têm muitos problemas no PROCON, têm um serviço de atendimento razoavelmente bom. Elas dão respostas, elas se preocupam com o atendimento, e as concessionárias de serviços públicos sempre estiveram alheias ou fora desse questionamento. Hoje o PROCON está conseguindo, através de questões pontuais de grande importância, como, por exemplo, esse problema com o hospital, demonstrar essa necessidade de um bom atendimento, de uma resposta adequada, rápida e eficiente para a população. Então, eu acho muito importante isso que foi feito pelo PROCON. Essa medida ela vem a adequar o serviço de atendimento de uma concessionária de serviços públicos ao Código do Consumidor. Todos nós somos consumidores e temos o direito de ter essa resposta. E não vai beneficiar tão somente o hospital, vai beneficiar cada cidadão que tiver um problema. Você já tentou ligar alguma vez para a Eletropaulo ou não? Quando falta a luz, quanto tempo demora para ser atendido? Qual a resposta que você recebe? Eu verifiquei no nosso prédio, cada meia hora era um horário diferente. Exato. Mais uma. É muito complicado, você não tem uma resposta correta, eficiente. Às vezes seria até adequado. Estamos com um problema em tal lugar, vamos resolver até tal hora. Mas dá um horário correto. O que o cidadão não quer é receber 10 horários diferentes. E ligar novamente. Então é complicado. Ou ter a solução do problema adequado, ter uma resposta adequada ao que ele está pleiteando. Maria do Socorro da Vila Guilherme, não coloco mais minha mão no fogo por político algum. Por favor, comentem sobre o escândalo da Petrobras. Não é de agora. O jornalista Paulo Franz, que morreu nos anos 80, já havia noticiado isso, ninguém o apoiou. Ele foi processado, faleceu nos Estados Unidos. No governo ainda não tinha PT. Conhecem essa história? Político é tudo farinha do mesmo saco, diz. Discordo, viu? Veja, pessoal, a política é essencial para qualquer sociedade. Todas as decisões são políticas. Se vai aumentar o salário mínimo, se vai investir em educação, saúde. E agora, infelizmente, você tem uma maioria de políticos que está mais preocupado com seus interesses pessoais, do seu partido, do seu grupo, do que com a sociedade. Mas lógico que tem políticos seríssimos em todos os partidos. Cícero de Itapevi, o Brasil é pagão, precisa ser batizado. Sair um presidente corrupto, entra outro. Por essas e outras não irei mais para as ruas no dia 15 de março. Vera da Santa Cruz. Aurélio, por favor,
Fale em passar o Brasil a limpo. Por falar em passar o Brasil a limpo, não se abriu uma CPI para investigar a compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique. Lembrando que até alguns deputados foram caçados por terem recebido dinheiro. Na realidade, o que a gente vinha falar, todas essas coisas têm que ser apuradas. Como nós estamos falando aqui, o doutor Palazzi, ele já tinha falado, quer dizer, está funcionando a justiça muito bem. A gente vê essa questão que teve da Eletropaulo e tantas outras aí, né? Imagino, por exemplo, que essa coisa da Petrobras, graças àquele heróico juiz do Paraná, levantar essa questão, aprofundar as discussões, eu acho que nós temos instituições funcionando, eu acho que é claro. Agora, concordo com o Odilon e concordo com todos que, na realidade, nós precisamos passar o país a limpo, mudando e votando naqueles políticos que nós escolhemos. E acompanhar a ação deles, porque na realidade a grande maioria acabou de votar, ele quanto muito vai saber em quem ele votou para presidente da República. Ele esquece no dia seguinte. Imagine um deputado, imagine um senador, ele não sabe absolutamente nada e não cobra. Isso que é importante. Eu acho que nós estamos onde nós estamos graças a isso. E o que permite é o deputado, ou o parlamentar, ou esse péssimo, trabalhar aqui, no final, usar das benesses do governo com condições para alavancar ainda mais a eleição, buscando outras situações. É isso que precisa acabar. Então, por isso que eu acho que essa questão da mudança, da discussão com relação a a reforma política é de fundamental importância para o nosso país. Porque aí, eu comungo, por exemplo, o voto distrital, para que nós possamos acompanhar os candidatos, os políticos, os vereadores, deputados, enfim, todos dentro da sua região. O que ele fez, ele prometeu, é muito mais fácil nós acompanharmos, exigir a ação dele em determinada região, não a nível do jeito que é hoje. Nilde Santana. Odilon, os graves problemas financeiros do governo do Paraná, que é dirigido pelo governador do PSDB, podem ser considerados bom exemplo de estelionato eleitoral, que, segundo a Folha, é um estado que está caminhando rapidamente para a insolvência? Eu acho que é um exemplo muito claro. Veja, o governador do Paraná, do PSDB, foi reeleito e ele teve que tentou cortar uma série de benefícios sociais e acabou se dando mal. Porque é importante ressaltar, a sociedade brasileira está muito mais atenta para tudo, independente do partido. Tá certo? O povo saiu na rua, os professores, ele teve que voltar atrás. Como agora a questão dos caminhoneiros, que eu acho que é extremamente positivo. A sociedade não está mais se conformando em pagar o preço dos equívocos políticos, seja lá de que partido for. Quer dizer, o PT pisou na bola, tem que ir para cima. Então, mas esse exemplo do Paraná é muito claro. O governador deu um tiro no pé, porque ele foi reeleito e agora, como é que ele justifica que ele largou uma dívida para ele mesmo? Jaime do Jardim Bonfilioli, os senhores tiveram a oportunidade de ler na Folha de ontem a entrevista do Luiz Carlos Bresser Pereira, entre outras coisas, afirma que os ricos nutrem ódio ao PT. Se leram, por favor, quero saber a opinião. Alguém... Eu quero dar minha opinião sobre isso. Eu acho muito grave o que vem acontecendo na sociedade brasileira, especialmente com a utilização dessa terminologia, rico e pobre. Isso é muito sério. E quem instituiu isso foi o PT. Isso não deveria ser repetido por nenhuma classe, por nenhuma categoria, por ninguém. Isso é muito sério. Se você quiser falar em tributar grandes fortunas, tudo bem. Agora, tem trabalhador rico. Nem todo trabalhador é pobre. Existem muitos trabalhadores ricos. Ser rico não é pecado, é fruto de um trabalho, é resultado do teu estudo. É resultado do teu estudo, é resultado do teu aprimoramento, é resultado daquilo que você conquistou na vida, é resultado do seu planejamento financeiro, da economia que você fez. O seu salário, se você ganha R$1.000, tudo bem, não é um salário adequado, mas se você ganha 30 mil, você conquistou isso. E esse salário você está recebendo de quem? De uma grande empresa, às vezes. Agora, ser trabalhador e ganhar bem não é pecado. Mas, Lavazia, essa luta de classes, ela basicamente teve, na minha opinião, na minha visão, um erro muito grave a partir de Lula. Exatamente. Lula que começou, e o PT que começou a criar essa divisão
entre o rico e o rico e o pobre, pobre. Mas veja, o povo e o viu? Isso é um problema. E não posso concordar com o Bresser, não dá para concordar com o Bresser que o rico tem ódio do PT, porque os bancos estão super privilegiados, porque as empreiteiras estão super privilegiadas, então não pode ter ódio do PT. É um amor ao PT, o rico não pode ter ódio ao PT. Olha, só um detalhe, ó, só pra gente, a luta de classe sempre existiu na sociedade humana. Isso não foi invenção do PT de ninguém. O Lula são expandiu interesses isso. contraditórios. Agora veja, porque demais, o sujeito que se esforça, trabalha e ganhou dinheiro, ótimo. O problema é que você tem muita gente que ganhou dinheiro através da corrupção, que precisa ser combatido. Outra coisa é o seguinte, não é um problema que você colocou no início quando você foi falar. O seguinte, nós precisamos ter uma política no Brasil que a classe que tem mais recursos tem que pagar mais para você poder fazer justiça social. Tá, e tem muito rico que é cara sério, são pessoas que estão interessadas no futuro do país, tá certo? Então nós precisamos fazer esse tipo de visão de você fazer uma reforma tributária no Brasil, distribuir a renda para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Tutílio, por que é tão difícil para as entidades de classe do funcionalismo público conseguir eleger representantes no Congresso Nacional? Pergunta da Valdeci da Lapa. Valdeci, é isso que o Nomura acabou de falar. Não existe uma conscientização do povo. Eu vou dar um exemplo nosso. Nós pretendemos colocar, em termos no tempo da Associação dos Funcionários Públicos, tínhamos 140 mil associados, fora as suas famílias, e nós colocamos um representante, porque nós achamos que devemos ter representante também do servidor público, e colocamos um candidato a deputado estadual e outro a federal. De 140 mil, nós tivemos 7 mil votos. Então, depois é que vem a cobrança. Por que não se verifica isso? Por que não verifica aquilo? Então, nós temos que ter consciência em quem votar, acompanhar as pessoas, desde vereador até presidente da República, e acompanhar. Por isso que também sou favorável ao voto distrital, em que, na verdade, a gente acompanha e pode, na verdade, fazer esse continua e aquele não continua. Nós somos também culpados dessa dificuldade que existe hoje. Então, nós temos que refletir um pouquinho sobre isso. Nomura, a gente não tem muito tempo, mas foi concluído o CPI das áreas contaminadas, o relatório foi concluído, você que... Sim, eu fui o relator dessa CPI e nós verificamos que é imperioso que nós possamos remodelar as normas atinentes à espécie na cidade de São Paulo. São Paulo, principalmente, que está passando já há algum tempo com mudanças com relação ao uso. A grande maioria, hoje era uma cidade industrial, hoje nós podemos falar que São Paulo é uma cidade de serviços. E todos esses usos foram alterados. Hoje, a gente só andar por aí, a gente verifica o que era indústria se transformou hoje em residências, em condomínios. E é importante que nós possamos discutir essas questões. Muitas daquelas fábricas contaminaram outras áreas ao jogar dejetos em alguns locais indevidos que ainda não estão apuradas. E nós temos mais de 2.000 áreas já enumeradas pela CETESB, pela Secretaria do Verde, que deveriam ter um rigor um pouco maior, exigir a descontaminação. Então, eu não vou citar o nome da empresa, mas tem uma empresa na Zona Leste que há 15 anos atrás provocou um grande impacto com relação a uma liberação de gases nocivos. Contaminou a região ali, foi um bafafá e tal, a imprensa toda. Ela hoje se mudou para fora de São Paulo e tem todos os... o terreno está lá. E o terreno está lá, não fez absolutamente nada, ainda está em processo de discussão com a CETESB, e a cidade onde que ele está. E o que ele tem hoje... Começou tudo de novo. Começou... Não, agora ele está certinho. Agora ele é empresa líder, né, se a gente for analisar, em todas as qualificações possíveis com relação à boa gestão. Então, quer dizer, o passado ele enterrou e dane-se o que deixou aqui em São Paulo. Aurélio Nomura, vereador, não temos tempo para mais nada, agradeço a gentileza de ter participado do Gente que Fala. Obrigado, eu que agradeço a você, Zangopé, a todos nós e... Como sempre, esse debate é muito importante e, como havia falado todos aqui, nós deveríamos ampliar esse debate
para todas as rádios, jornais, televisões, porque aí, efetivamente, estaremos discutindo o início da virada no nosso país. Tutílio, um grande abraço, Tutílio. Muito obrigado, é sempre um grande prazer. Mais uma vez provou como é importante esse programa e como esse debate é muito... a população participando e faz com que a gente possa pensar em coisas melhores. Parabéns. Eugênio Palazzi. Um grande prazer estar aqui com vocês e queria deixar meus parabéns ao programa, a sua atuação aqui, Zancopé, e um parabéns especial, que é o Odilon, que é uma pessoa muito inteligente, especialmente por ter sido fundador do PT e abandonado o partido. Odilon Guedes, um abraço. Pegaram você no final. Olha, eu acho que não fui eu que abandonei o partido que me abandonou. Eu continuo defendendo aquilo quando o PT foi fundado, não tem nem dúvida. As a ideias direção que originaram o PT. É isso, e tem gente no PT muito séria ainda. O problema é que a direção, quem manda no PT... é que desvirtuou tudo que nós defendemos. E queria cumprimentar a mesa, o Zancopé e os ouvintes aí. É um prazer muito grande estar aqui. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.